E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série aqui falando sobre o Jinx, agora a gente vai para um caso e um cenário que é um que acontece, o que acho que seja o mais comum assim que acontece, que é o build, ele é feito com sucesso, mas o teste ele falha, né? Então tem algum método ali que o dev subiu e acabou falhando no caso de teste. Então ele deve gerar uma build chamada instável ou stable, em inglês, algo do tipo assim. Então vamos lá. Basicamente, a gente já criou aqui nos vídeos passados aqui um projetinho, né, de Jenks da teste GitHub. E aí, esse carinha aqui, ele vai se conectar com esse nosso projeto no GitHub. Então, aqui, na passada, eu tinha feito o erro de compilação, né, que eu tinha tirado o ponto e vírgula desse cara. E aqui, no caso, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma mudança local. Primeiro, eu vou voltar aqui o ponto e vírgula para poder rodar normal. E depois, o que eu vou fazer, né? No caso, a gente tem um caso de teste que espera um resultado para mudança de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Então, se eu mudar na fórmula aqui, por exemplo, colocar um 50 ou algum número diferente, ele não vai pegar certo. Então, o caso de teste vai falhar e ele vai acabar dando a nossa mensagem de erro lá instável. Então, eu vou subir esse cara aqui. Então, eu vou dar um git status, ó, para vocês podem ver que a mudança aconteceu. Então eu vou dar um git add, eu vou dar um git commit aqui. Eu vou colocar basicamente mudando. Colocar aqui mudando a função. Aí eu vou colocar o nome da função aqui. Aí eu vou colocar aqui cenário 3. E beleza, e aqui eu vou dar um push lá pro nosso projeto. Esse cara ele tá no remote origin, ele vai para branch main. Então aparentemente funcionou. Então vamos ver lá no nosso projeto se ele subiu aqui de fato. Vocês podem ver aqui, ó, que o commit já está feito. E aqui no nosso projeto que a gente mudou no Conversor, ó, vocês podem ver que ele está com 50 agora. Então, na teoria, o caso de teste ele vai falhar. E aí, quando ele falha, ele vai reportar aqui no Jenkins que falhou, beleza? Então, aqui seria um cenário onde o desenvolvedor ele subiu um código novo. Só que esse código novo ele não está batendo com o caso de teste. Então, nesse caso, o código meio que está errado ali, não está saindo o resultado esperado, beleza? Então, vamos buildar aqui agora, vamos ver se é o que a gente está esperando, né? Então vamos ver lá. Tá rodando aqui e também falhou. Então vamos ver qual que foi a falha, né? Vocês podem ver que deu failed ali. E aqui, ó, vamos ver, foi exatamente na função que eu falei pra vocês que eu acabei de subir, né? Que foi essa daqui. Apesar de eu ter colocado ponto e vírgula, ele ainda falhou. E foi justamente, a falha foi justamente por conta do teste, né? Então vocês podem ver aqui que o teste ele falhou. Um failure mais um. No caso, foi. Ele até mostra aqui um log de erro, né? Do que aconteceu. Mas basicamente aqui tá a nossa função e aqui ele não retornou o que deveria, né? Ele também tem aqui o console output, que vai ter. Ele vai fazer o fetch das mudanças e tudo mais. Vai funcionar, só que aqui em teste ele vai dar o erro. Aqui em teste ele vai rodar e ele vai acusar o erro bem aqui. E aqui tá a nossa função, né? E aqui ele deu um result. Então, vocês podem ver que ele rodou os dois casos, né? Os dois casos de teste lá que tinha. Que era tanto esse aqui quanto esse aqui. Porém, ele falhou nesse de cima, né? Então, ele falhou, ele deu um failure aqui. E só que o outro funcionou, né? Então, beleza. Então, ele até colocou aqui, ó. Failed to execute goal, né? Executar o objetivo ali. Então, tem testes que falharam. Então, basicamente é isso. A gente simulou aqui um caso onde o Jenks ele consegue pegar uma falha de teste, né? Então, não é mais falha ali de compilação, já é uma falha no caso de teste que o caso de teste rodou, mas o código está errado, né? Então, tem uma disparidade ali nos casos do código. Então, beleza. Basicamente, a gente conseguiu colocar aqui o cenário 3 agora. E a gente vai agora pro cenário 4, que é o último que eu vou fazer no próximo vídeo. Então, valeu aí, pessoal.